Qual o diferencial que vocês podem dizer que o capitalismo é melhor do que o socialismo? O que o capitalismo tem de melhor do que o socialismo? Comida. Só fazer uma pergunta pra vocês. Opa, diga lá, chefe. E aí, você tá aqui? Eu tô aqui pra perguntar pra vocês o porquê que vocês estão aqui. Sim. Fala uma que é um exemplo. Pô, essa empresa pública eu gosto. Cara, a gente tem que fazer as empresas. A gente que faz as empresas, entendeu? Entendi. Quem que vai sustentar essas empresas? Nós mesmos, cara. Pagando imposto? Sim. Não. Mas fala uma coisa, se a gente é contra imposto, como é que vai garantir passe livre pras pessoas? Meu amigo, passe livre é o direito de ir e vir, cara. Por isso que eu acho que não devia pagar imposto nenhum e nem Deixa eu perguntar uma coisa. Cara. Por exemplo, se eu quisesse Dinheiro... entrar num ônibus, você acha que devia ser gratuito, pelo meu direito de ir e vir? Lógico. Quem é que vai pagar o motorista do ônibus? Ele mesmo vai fazer o serviço dele, a gente vai fazer de graça? o quê? Não, lógico que não. não. E quem que vai pagar ele? Lógico que não. Ele vai tirar o dinheiro dele, cara. De onde? Mano, tá me tirando. De onde que ele vai tirar o dinheiro dele? Eu quero pegar um ônibus de graça. Quem é que vai pagar o motorista? Eu não vou responder essas perguntas, cara. Essas perguntas é muito... Você tá me confundindo um pouquinho, cara. Como você é burro. Eu não tenho dúvida de que se tivesse uma prova cabal, vocês, a direita, a extrema-direita, a mídia corrompida na sua grande maioria, já teriam apresentado as provas efetivas, documental, para dizer de que de fato o triplex é do Lula. Por que, por exemplo, que as outras pessoas condenadas não estão na cadeia? Cadê o Aécio? Cadê as demais pessoas? Quem, na tua avaliação, há provas, há materiais? Cadê? E se há, quais são esses materiais, quais são essas provas? Bom, existe só o que pode passar pela minha cabeça do Aldo fazer uma afirmação de que não há provas, é que ele não leu as 228 páginas da sentença condenatória do juiz Sérgio Moro. Existe extrato de que sim, foi a OAS que comprou. Existem provas sim de que os navios sonda e a propina de 3% foram indicações do ex-presidente Lula e foram revertidas em vantagem para o ex-presidente Lula. Existem fotos do ex-presidente Lula e da dona Marisa dentro do triplex. Existem depoimentos do zelador do prédio, de quem fez a obra e de todos envolvidos nas reformas, dizendo que foi ordem da dona Marisa. Existem mensagens interceptadas pela Polícia Federal do Léo Pinheiro admitindo que sim, era para o ex-presidente Lula, admitindo que sim, era para dona Marisa. Isso não é delação premiada, isso não é um depoimento que ele deu à justiça, isso foi uma mensagem interceptada pela Polícia Federal. E mais, você disse que quer ter um debate jurídico aqui, mas você acabou de fazer uma afirmação descaradamente mentirosa, de que outros condenados na segunda instância não estão presos. Isso é mentira. Primeiro, você citou Aécio. Aécio não é condenado, né? Começa o primeiro ponto. Eu não tenho a menor dúvida de que ele é culpado, mas quer ter o debate jurídico? Ele não foi condenado. Outro ponto. Segunda instância, Eduardo Cunha está preso. Eduardo Cunha é um perseguido político? Eduardo Cunha é um petista que deveria ser testado nas urnas? Eduardo Cunha deveria disputar as eleições antes de ser preso? Você acha que ele é perseguido também? Você acha que não tem provas contra ele também? Delcídio Amaral também foi preso, foi senador da República. Sérgio Machado, ligado ao PMDB, ligado ao PP, também está na cadeia. Paulo Maluf também está na cadeia. Você acha que todos esses não existem provas e são perseguidos políticos? Não, todos esses foram parar na cadeia porque cometeram crimes, como o ex-presidente Lula cometeu, e não só cometeu, como liderou a maior quadrilha da história desse país. Mesmo depois que saiu da presidência, Dilma Rousseff não cansa de falar besteira. Dessa vez, uma tentativa de criticar o William Vac, ela disse que, na verdade, o que é coisa de preto é a Dilma, a própria Dilma, o Lula e, vejam vocês, o PT. Dilma Rousseff, isso também é racismo. Os pretos, os negros do país não são escravos seus do PT ou do Lula. E nem pertencem à bandidagem para estar associados a vocês e ao seu partido. Isso também é racismo, mas infelizmente a imprensa, a grande esquerda, a maioria da esquerda, simplesmente não enxerga o racismo quando vem do lado de lá. Não enxerga o racismo quando é em nome de uma, entre aspas, boa causa. Não existe essa história de coisa de preto. Os pretos foram liberados desde a abolição da escravatura e desde então são livres como qualquer outro cidadão brasileiro. Assim como vocês também não são donos dos pobres nesse país. E se tem alguém que foi prejudicado pelas políticas do PT nesse país, foram os mais pobres. Foram aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. Não venham tentar colocar no nosso pescoço coleira novamente. Não pertencemos à sua laia.
E não vamos ficar nos diferenciando por conta de cor de pele. Somos todos brasileiros e, em grande maioria, repudiamos o seu governo e repudiamos o seu partido. Presidente Dilma Rousseff, tome vergonha na sua cara e aprenda de uma vez por todas que racismo é coisa do passado. Eu sei que é verdade que existe racismo, que existe discriminação. Eu sei que é verdade que os negros e que os pobres morrem na periferia todos os dias. Mas quem alimenta principalmente esse discurso de que todo preto e pobre é bandido são movimentos como o de vocês. Uma galera bacana aí, uma galera descolada, uma classe artística, querendo defender a arte, né? Querendo defender o indefensável, querendo defender que tá tudo ok com uma criança de 4 anos de idade tocar o corpo de um homem adulto nu, né? Engraçado que essa mesma galera é contra a propaganda infantil. Afinal, quem é o seu filho para escolher que brinquedo ele quer brincar, que presente ele quer ganhar? O seu filho tem que necessariamente brincar com o ator peladão, não é isso mesmo? Ou seja, não sou eu que quero definir o que é arte, são vocês que querem definir o que as pessoas devem ou não se sentir indignadas. É você que quer censurar toda a indignação de uma população. E aí agora eles declararam guerra aos movimentos, né, ao MBL. E eu vou te falar, cara, você está declarando guerra com toda a galera que acha isso uma grande palhaçada. Eu não sou contra a arte, mas sou contra a exposição da criança. O argumento deles é que, nossa, se você é contra, você quer censurar, você é um autoritário, e isso leva necessariamente aos horrores da ditadura militar. Queer Museu, desde a ideia de como depois a ação do MBL, conservadoras da desigualdade, da opressão, do horror, entendeu? Então inventaram uma história com uma exposição de arte para fazer propaganda do que eles querem fazer propaganda. Não, cara, não! Você não tem intelecto para discernir a diferença entre ser contra a pedofilia e ser a favor de ditaduras? Não, você é burro, cara, que loucura! Como você é burro. Aliás, quem defende ditadura de Maduro, quem defende Revolução Russa, a revolução do Fidel Castro lá em Cuba, são vocês. Que coisa absurda. Essa galera faz parte de uma elite, né? Eles se consideram uma elite que se fechou numa torre de marfim e vive lá no mundinho deles, sem nenhuma conexão com a realidade. Eles vivem lá naquela bolha deles, né? De gente superior, de gente descolada, que entende toda a sensibilidade dos assuntos da humanidade. Daí vem Gregório do Vivier, o cara que nunca produziu nada pro nosso PIB, o cara que nunca pagou uma DARF, querendo impor a gente como usar o dinheiro dos nossos impostos. Aí vem Fábio Assunção, o cara que fica loucão e dá trabalho lá, acha que manda em todo mundo, querendo vir falar de politicamente correto. Aí vem o Caetano Veloso e manda uma dessa. Que a exposição é pedofilia, zoofilia, baseado numa invenção de uns malucos do MBL, que são umas pessoas suspeitas na sociedade brasileira. Suspeito, Caetano Veloso, suspeito pra mim é isso aqui, ó. Em uma declaração bombástica à revista Playboy em 98, Paula contou que perdeu sua virgindade com o cantor quando tinha apenas 13 anos. Suspeito pra mim, Caetano Veloso, é o seguinte: a atriz e produtora Paula Lavigne confirmou à Folha declarações dadas. Na entrevista, Paula afirma ter perdido a virgindade na festa de aniversário de Caetano Veloso de 40 anos. Ela revelou ainda que quando garota costumava levantar a sua própria saia com a ajuda da irmã e cobrar para permitir que os meninos olhassem. Tem pedofilia nada. Tem pedofilia nada. A realidade, o mundo real é diferente dessa bolha elitista que vocês vivem. Essa bolha que não dita mais nada, essa bolha decadente dessa galera que não dita mais o futuro do país, porque as pessoas hoje têm outras maneiras de obter a informação verdadeira. Hoje em dia você tem, por exemplo, a internet, que realmente tira você de ser refém dessa galera elitista que precisa de grandes mídias para passar mentiras para vocês. Aí precisa de uma senhorinha lá toda fofa, a dona Regina, dizer o óbvio para vocês. Vocês negam o óbvio. Ai, mas é terrível que hoje em dia um corpo nu seja um choque, ainda mais para o brasileiro. A criança. Era uma criança. Tá claro para mim que essa guerra é entre essa galera que se identifica com essa classe artística elitista, né? E pessoas como a dona Regina. Eu sou do time Dona Regina. Porque as ocupações, nós debatemos cultura, nós debatemos política, nós trouxemos arte, nós trouxemos aquilo que a escola não tem. As ocupações foi um grande
exercício de cidadania. E uma tristeza que eu pude notar aqui é que o Catatal, o presidente da UPS, né, que representa aqui os estudantes de São Paulo, disse que fez vocês fizeram as invasões, vocês representaram os estudantes, vocês levaram ali, né, nas palavras dele, né, nós debatemos, nós trouxemos cultura, nós trouxemos arte. É triste para mim saber que um representante dos estudantes não sabe usar plural. Para mim, no mínimo, o representante dos estudantes tinha que saber estudar. Nossa! Nós temos que aproveitar a tragédia do Paissandu para mostrar o descaso do governo municipal. Por favor, do ato. Vou perguntar uma coisa pra você, cara. Normalmente o pessoal quando invade assim é porque não tem condição de ter moradia, não tem condição de ter a própria casa ou de pagar aluguel, certo? Então por que os movimentos cobram aluguel dessas pessoas? Deixa eu perguntar aqui, de onde você é? Sou do Mamãe Falei. Sou do Mamãe Falei, ligado ao MBL, isso. Tá. Vou perguntar uma coisa, o que você acha de cobrar mensalidade desses caras? Pô, eu acho que as ocupações elas precisam de colaborações dos moradores para eles construírem as coisas em si lá, né? Precisa de reforma, prédio, precisa de segurança, extintor. Aí você falou que tem colaboração para reformar o prédio, que tem extintor, etc. Quem é que garante que tem extintor, por exemplo, no caso desse prédio que pegou fogo e caiu? Como assim, quem é que garante? Se essa pessoa não tem condição de pagar aluguel, você acha certo os movimentos cobrarem aluguel dessas pessoas? Aluguel não é certo. Não é certo para Mas essa cobrança que o pessoal faz do pessoal, você acha certo ou acha errado? Para manutenção sempre tem que haver alguma taxa, porque o movimento não vai pagar para as pessoas morar também. Você acha que R$400 é uma taxa justa? Eu acho que as famílias que estão lá, elas são vítimas. Mas elas são vítimas de criminosos líderes desses movimentos. Porque, por exemplo, tem líder de movimento andando de Land Rover, andando de Corolla, explorando essas famílias, cobrando aluguel de R$400 dessas famílias. Cara, aí é uma concepção tua. A minha concepção como um cara que... Troca uma ideia comigo aqui, velho. Troca uma ideia comigo, cara. Ele é o mais vacilão que tem. Aí, mano. Não fala de cima, não. Fala de cima. Eu trabalho com ele. Guilherme Boulos é um bandido. Você tem certeza disso? Tu prova isso? Ele invade, invadir propriedade privada é crime no Brasil. Isso é crime. Ele ajuda as pessoas pobres. Ele ajuda carente que está passando necessidade. Por que então ele tem uma casa grande, desocupada e ninguém ocupa lá? Se ele tem a casa é dele, ele paga imposto e comprou e pagou com o dinheiro dele. Essas casas que estão invadindo, eles não tomam conta e não Se não toma conta, tem que invadir. Não, se não tem dono, tem que ter um dia. Você mora onde? O senhor mora onde? Desculpa. Eu moro na zona sul de Santa Marta. O senhor não está na sua casa agora? Não. Alguém pode invadir a sua casa agora? Depende. Depende? Então vamos lá, pô. Eu entrei no caso porque você está falando que o Guilherme Bolso é um bandido. Mostrar que ele não tem, é um bandido. Mas ele te deve alguma coisa? Ele tem incomodado. Ele te deve alguma coisa ou não? Lógico que deve. Deve o quê? No momento em que ele invade uma via pública, impede o trânsito de veículos, ele me deve. Quando ele quer... O MTST é um negócio acompanhado pelo advogado, tudo dentro da lei. Se você não sabe, procura saber. Tudo dentro da lei. Ó, que lei que garante que você pode queimar pneu na rua? Me fala uma coisa. Que lei que garante que você pode queimar pneu na rua? Tem diversas formas de queimar pneu na rua. O MTST é tudo pacífico. É tudo mesmo? pacífico. É tudo 99%. Então me fala uma coisa. Por que aquela da Paulista o pessoal me agrediu? Eu não sei, porque ali tinha gente de tudo quanto é lado. Tá errado. Posso? Obrigado, cara. Oi, tem outro, hein? Só muda esse país o dia que o Papa for negro. Só muda esse país quando? Ó, pra mim, na minha opinião, só muda o país quando o Papa, isso mundial, pra se fazer a igualdade. É o dia que o Papa for negro.
Ô, Fê, vai, fala o que você quer saber. Quero saber o seguinte, fala uma coisa, você acha você certo? entrar lá de novo, você vai tomar um pau. A praça é sua? A praça é sua? Fala mesmo. Tá pedindo pra tomar um sal. De quem? De quem? De quem? Mas você já levou o meu, pai. Se você quer levar outro. A praça é pública, brother. O pessoal tá com câmera, eles podem filmar você me colocando numa situação crítica. Não deve ser não, mano. Eu acho que vocês são criminosos, cara. Vocês estão invadindo o lugar e estão aí cobrando aluguel de família. Sobe da minha frente, sobe. Mano, isso aqui nunca passou fome na vida, rapaz. Nunca passou fome. Você não precisa da sua autorização pra me filmar. Não precisa tá ali, mano. Eu quero que você me filme, É isso que ele quer. Você tá em local público, eu também, eu posso te filmar, cara. Ganhar um dinheiro ainda pra pagar o aluguel aí de invasão. Você vai filmar os menores também? Vocês fazem é criminoso, cara. Vocês são criminosos. Vocês botaram fogo num prédio e matou um monte de família, cara. Pois é, cara. Vocês mataram gente inocente, mano. Isso é ser folgado. Não vim aqui questionar vocês. Você não tem palavra, né, mano? Só fica me olhando aí, cara. Troca uma ideia comigo. Tem argumento, fala alguma coisa, velho. Chama o líder do teu movimento pra trocar uma ideia comigo. Não consegue, né, velho? Pessoal, aqui tem muita ideia mesmo. Tô vendo. Fala com os menorzinhos do centro aqui, Só isso que você tá falando. Só isso. Bastante, é um rapaz educado. Educado, parece ser educado, né? Claro, mas o mal é que ele não entende nada de economia e nem de história. Todo o país gerou melhores condições de trabalho com produtividade, não com leis, né? As leis não fazem gerar riqueza, as leis não fazem brotar dinheiro do chão. Assim como a China, que você citou agora, trabalho semi-escravo, hoje o salário médio bruto é maior do que de um brasileiro. E aqui nós estamos super protegidos pelos direitos trabalhistas, sendo mais miseráveis hoje que os próprios chineses, que a gente fazia piada há algum tempo atrás, né? Perdendo indústria, inclusive, para o Paraguai, que a gente também fazia piada há algum tempo atrás, né? Em breve a gente vai estar lá, os paraguaios vão estar vendo os produtos brasileiros e falar, made in Brasil, isso que é vagabundo, isso aqui eu não quero, como a gente costumava fazer com os produtos paraguaios, justamente por causa de mais abertura de mercado. E isso, você acha que os brasileiros estão indo lá para o Paraguai para, em nome do Brasil, representar os interesses do Brasil, trazer riqueza para o Brasil? Claro que não, estão indo para lá para lucrar no Paraguai com as condições de lá, assim como lucrariam aqui com as condições daqui se elas fossem mais favoráveis, se elas fossem melhores, né? Depois da Revolução Industrial, que é sempre pintada ali, geralmente por professores de história e militantes de esquerda, como aquele terror em que mulheres grávidas trabalhavam e crianças eram escravizadas 12, 14 horas. Sem Revolução Industrial não haveria produtividade suficiente para que o trabalho infantil fosse uma preocupação, para que direitos trabalhistas fosse uma preocupação. Porque simplesmente antigamente, exemplo, né, na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, 39% da população tinha menos de 15 anos de idade. Né? Quando você não tem máquinas, quando você não tem produtividade, quando você precisa de muita terra e muito trabalho para produzir pouca comida, simplesmente não tem como você sustentar a sua população sem que menores de 15 anos trabalhassem, porque eles representavam 39% da população. Isso só foi possível pós-Revolução Industrial, pós o que muitos chamam de precarização do trabalho, pós o que muitos chamam de trabalho semi-escravo, pós o que muitos chamam de trabalho em serviço do capital, mas que na verdade representou o aumento de 10 vezes na população, um aumento da qualidade de vida nunca antes visto, um aumento da expectativa de vida nunca antes visto. Hoje, eu, o senador, todos que estão aqui têm uma vida razoavelmente melhor do que de muitos reis de antigamente, que não tinham acesso à vacina, que não tinham acesso à geladeira, que não tinham acesso à televisão, que não tinham acesso à comida, simplesmente porque houve aumento de produtividade, houve comércio entre países e dentro desses países. Questão de negar que o aumento de produtividade é o que de fato gera o aumento da qualidade de vida e não uma legislação ou o aumento de produtividade diminui os empregos. Aumento de produtividade. Se o aumento de produtividade diminuísse os empregos, senador, a gente eu vou repetir para você o conselho do Henry Ford. Senador, conselho do Henry Ford ao presidente Roosevelt. Senador, eu não te interrompi em nenhum momento. Você tem que diminuir. Senador, não, estamos num debate, rapaz. Tudo bem, mas não te interrompi em nenhum momento, senador. Você não quer interrupção? Não quero interrupção, assim como o senhor não quis na sua fala, eu não quero interrupção na minha fala. Eu estou entendendo o que é o MBL. Vocês querem primeiro a escravização do Brasil, para depois termos um crescimento econômico. Que tipo de ser humano acorda de manhã e fala, quero escravizar o Brasil? Você acha que eu sou um vilão de quadrinho? Pelo que eu vejo é você. Pelo amor de
Deus, senador. Claramente, pelo amor de Deus, você. Talvez inconscientemente, por falta de informação histórica, sociológica. Mais uma vez. Bandido de quadrinho da turma do Frota, do Bolsonaro. Mais uma vez, tive a educação de não interromper o senhor nenhuma vez. Peço que você tenha a mesma delicadeza, a mesma sensibilidade com a minha fala. Muito obrigado, senador. Então, continuando o raciocínio, o aumento de produtividade, se ele gerasse desemprego, depois da Revolução Industrial não teria emprego para ninguém, porque foi o maior boom de produtividade da história do mundo. Né? Era a mesma coisa a gente dizer que a invenção da lâmpada diminuiu os empregos dos criadores de velas, ou que mesmo o avanço do Uber diminuiu os empregos dos taxistas. Isso é aumento de produtividade. Tecnologia é aumento de produtividade, senador. Ou tecnologia diminui a produtividade? Tudo que aumentou e gerou mais produtividade, posteriormente, também gerou mais emprego, gerou novas profissões, né? E é justamente isso que a gente tem visto hoje, por exemplo, com o Uber, que emprega 150 mil pessoas e que há algum tempo atrás era inimaginável porque a produtividade era menor.